Bom dia, pessoal, vamos começar mais um vídeo. Hoje vamos trabalhar com o 13º Lançando a Semente, é o quarto vídeo da série Reino dos Céus. E a gente vai ter hoje, nós vamos iniciar hoje a parte prática da análise da parábola do semeador. Antes disso, eu gostaria de mostrar para você a apostila que a gente está usando. Aí, em especial, a gente vai começar aqui, ó, trazendo algumas informações bem interessantes em relação ao discurso de Jesus. Para isso, eu vou fazer a leitura do texto aqui na nossa regra de fé e prática, que é a base de todo o estudo, de toda a conversa. Vamos lá. Parábola do semeador, Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grande multidão reuniram-se perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizia: eis que o semeador saiu a semear. Essa aqui é a frase principal de abertura de toda a análise da parábola, tá? Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu ao solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na sequência, para você que ainda não teve acesso a esse texto, na sequência a gente consegue ver que existe a explicação da parábola. A gente não vai entrar, não vai ler o texto para entrar nesse mérito, mas você terá a condição depois de verificar toda a explicação deste trecho. Eu gostaria de deixar bem claro para você que está acompanhando que a parábola do semeador é a introdução daquele cenário que nós conversamos nas outras 3 aulas, né? Toda essa história é composta de 8 quadros, 8 figuras, 8 desenhos. O primeiro deles é a parábola introdutória, que é a parábola do semeador. É impossível você entender o reino ou entender essa parábola sem compreender a introdução de tudo isso. Essa ideia lançada, esse primeiro momento que Jesus cria com os seus discípulos. A cena do discurso de Jesus, que é composto de 2 momentos. A primeira parte, ele dita dentro do barco, eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que é o barco de Pedro, que a casa que ele morava em Cafarnaum é a casa de Pedro. Ele trata de 4 parábolas dentro do barco: o semeador, o joio, o grão de mostarda e o fermento. E há um segundo cenário. Então você vai ver que tem 2 desenhos aí. Eu fiz uma analogia, né? Jesus no barco e Jesus dentro da casa, que é a casa de Pedro. Lá dentro da casa, Jesus vai falar diretamente aos discípulos. Ele vai falar da parábola do tesouro, a pérola, a rede e o escriba versátil. E no final ele vai trazer a conclusão através da parábola do escriba versátil. Então tem 2 cenários. Ele fala para os discípulos e toda a multidão, milhares de pessoas. Então eles escutaram dentro do barco essas 4 parábolas. E Jesus intimamente, ele leva os seus discípulos para dentro de casa e explica a parábola do joio e do trigo. Você vai ver depois como que isso vai desenrolar. E traz as outras 4 parábolas. Essas outras 4 parábolas, que é o tesouro, a pérola, a rede e o escriba versátil, você vai ver que não tem correlação com quem não tem intimidade com o reino. E essas 4 parábolas, ela é direcionada para aqueles que já têm intimidade e gosta de ouvir, de aprender e quer entender as minúcias do reino dos céus. Então são 2 momentos para 2 grupos distintos, só que os discípulos estão nos 2 grupos, mas eles usufruem dessas informações mais precisas. Então, andando um pouquinho, eu gostaria de trazer para você algumas informações que são bem pertinentes aí para o nosso entendimento. O semeador, a parábola do semeador, que é a primeira delas, é a parábola dos solos. E a gente vai compreender que Jesus, então, ele abre a porta e entra através desta parábola. Então eu gostaria de relembrar alguns conceitos bem interessantes aqui. Primeiro, esta é a parábola que introduz todas as outras. Ela é a porta de entrada para o conhecimento do reino de Deus e do seu Filho. Segundo,
O reino é apresentado no primeiro discurso do seu ministério. Então esse é o primeiro discurso. Aliás, esse é o terceiro discurso, mas o reino já é apresentado lá no primeiro discurso em Mateus capítulo 4, verso 17, que diz assim, ó: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse é o primeiro discurso lá em Mateus capítulo 4. O discurso da parábola do semeador já é o terceiro discurso dele, aqui em Mateus 13. Terceiro, todo esse discurso confirma a mensagem de João Batista. Lembra lá no primeiro vídeo, no Lançando a Semente número 11, que nós falamos um pouquinho sobre João Batista. Mateus 3, verso 1, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista apregoando no deserto da Judéia. Verso 2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a última informação que é muito importante, que eu gostaria de trazer também para a gente, é o seguinte: o reino é apresentado bem possivelmente a partir da resposta da própria oração de Jesus, a oração dominical, a qual ele ensina os discípulos a fazer, que é em Mateus 6, 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, imagina só, Jesus no momento, lá em Mateus 6, ele ensina os discípulos a pedir a Deus o reino dos céus aqui na terra. Logo na sequência, ele vai falar de como é esse reino. Porque assim, ó, a grande questão é o que o reino representa para você. Porque, como eu disse lá no primeiro ou no segundo, não lembro, quando eu era mais jovem e me foi apresentado o Evangelho, foi me apresentado assim: ó, aceita Jesus para que você seja salvo e vá para o céu. Gente, é muito pobre. Não dá para fazer um discurso desse com toda essa riqueza de informação que Jesus traz. Eu não concordo, eu não gosto e eu não tenho usado esse jargão. Aceita Jesus. Não, o que é aceitar Jesus? Primeiro, eu entendo particularmente que não sou eu que aceito Jesus, é Jesus que me aceita. É Ele que me traz para o seu reino, é Ele que me traz para a sua presença, é Ele que me traz para a sua companhia. Então é Ele que tem que me aceitar. Esse é o primeiro ponto que eu creio. Então o reino não é aceitar Jesus. E para o céu não é aceitar Jesus. Eu tenho que me inserir no contexto de reino. A porta de entrada do reino é Jesus. Tudo bem, então nesse momento faz sentido dizer você tem que aceitar Jesus. Mas não é aceitar Jesus, até porque quem não conhece Jesus não sabe por que tem que aceitá-lo. Não sabe quem é Jesus e o que Jesus veio fazer aqui. Então você tem que apresentar e entender todo o contexto de reino. As boas novas, o Evangelho é a anunciação que em Jesus, Deus cumpre as promessas feitas a Israel de implementação do seu reino, que inicia aqui na terra e vai ser concluído lá no céu. Então esse é um ponto que eu gostaria de deixar bem claro. Então vamos entrar para dentro da parábola, de forma prática. Esta parábola é sobre a semente e vários tipos de solo. E estes solos são os obstáculos naturais e as condições para a frutificação, sendo representada pela resistência à semente plantada. É muito interessante, pessoal, porque essa parábola vai trazer a analogia da pregação do Evangelho, da anunciação das boas novas. A semente é uma só. Presta atenção que a parábola toda gira em torno da mesma semente. É a mesma semente que está sendo lançada pelo mesmo semeador, por aquele que planta. Qual é a grande diferença nesta história? São os solos. Cada solo representa uma resistência à semente. Então, nós começamos agora a entender de forma prática. Qual é a chave da parábola do semeador? Primeiro, a semente plantada é a mesma, mas há uma enorme diferença no resultado. Então, assim, a semente é a mesma, o lançamento é o mesmo, o lançador é o mesmo, o resultado final da semente é totalmente diferente de uma das outras. Então, as outras parábolas tratam das verdades subsequentes do reino. E ela não pode ser entendida, essas verdades não poderão ser entendidas se você não entender ou compreender a primeira parábola do semeador. Então, assim, todas as outras 7 estão conectadas debaixo desse guarda-chuva que é a introdução, a parábola do lançamento da semente. Os solos são diferentes disposições do coração, ou as diferentes reações do Evangelho. Eu me lembro que quando o Evangelho me foi apresentado,
A primeira vez que impactou no meu coração foi numa noite de sábado, numa praça pública, ouvindo uma música Adorai, Adorai. E quem cantava foi o primo da minha esposa, uma pessoa boníssima, né? Amo, Renato Coelho. Um abraço para ele se um dia ele ver esse vídeo aqui. Ele cantou esse canto tocando a guitarra, cabelo grande, roqueiro, coisa mais louca do mundo, né? Eu nunca imaginaria que um crente, que é a expressão que a gente usava, né, que eu usava, poderia ter aquele estilo despojado de rock. E aquilo ali foi para mim um impacto. Terminou a música, o pastor pregou a mensagem, o pastor Evanildo, um beijo para ele também, se ele um dia ver esse vídeo. Não lembro da mensagem, não lembro do contexto, não lembro de mais nada, só lembro dessa cena. E no final disso, uma das jovens chegou para mim e falou: olha, vai na igreja amanhã. Aquilo ali foi algo que me impactou, porque todo o terreno foi preparado desde a primeira música em cima de um caminhão. Eu nem lembro que caminhão que era, aqueles caminhão de entrega de depósito. Mas veja só que a semente já começou a ser lançada ali na primeira música. No outro domingo eu fui à igreja, foi a primeira vez que eu pisei uma igreja evangélica, eu tinha um preconceito enorme. Muitas pessoas têm esse preconceito também. E eu não estou aqui para falar de igreja nem de religião, eu estou falando do reino e da semente. Ótimo, ali foi o meu primeiro momento. Então veja que quando eu olho para a parábola do semeador, eu me caracterizo, ou eu me identifico. Assim, eu me identifico como aquele solo fértil, porque a semente caiu e ela simplesmente germinou e já vai para mais de 20 e poucos anos que eu não consigo me desprender do reino. Então, é isso que nós temos que entender, que a semente é a mesma. Essa mesma semente caiu no coração de alguns colegas que estavam comigo ali e não frutificou. E eu te pergunto, por que frutificou comigo? É porque o meu coração representa o solo fértil. Então, o aceitar Jesus é muito mais do que levantar a mão e falar, eu quero Jesus. É compreender o reino e os reflexos que ele tem. Vamos lá, senão o nosso tempo vai acabar aqui. Isto posto, vejamos o significado das personagens da parábola. Então, a gente vai parar por aqui hoje sobre as personagens da parábola, porque no próximo vídeo, eu quero lançar um desafio para você, eu vou lançar 2 vídeos essa semana. Aliás, o desafio é para mim, né? Eu vou ter que gravar, editar e botar as musiquinhas e as letrinhas ali no decorrer do vídeo. Mas eu quero te desafiar, né, a assistir esses 2 vídeos. Eu vou lançar esse aqui amanhã ou depois, e lá para o meio da semana eu vou lançar o segundo, porque eu estou meio empolgado. Eu quero que a gente já antecipe logo para entrar da segunda parábola para frente, que é essa que eu mais gosto. Mas vamos lá. Quais são as personagens dessa primeira parábola do semeador? O primeiro item e o mais importante é a semente. A semente lançada representa a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, a pregação das boas novas. É Jesus sendo apresentado como aquele que iria tirar o problema do pecado do mundo. Então, a semente é a palavra de Deus e a gente consegue comprovar isso em Mateus 13 ou Lucas capítulo 8, verso 11, que é um texto que eu gosto muito também. O semeador é o próprio Jesus. A gente consegue ver isso no versículo 37 de Mateus capítulo 13. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem é a representação na Bíblia inteira sobre Jesus. Os solos é o coração, é a reação ao Evangelho. A gente vai ver que tem 4 ou 5 solos, eu não lembro exatamente quais são, mas a gente vai ver que cada solo desse representa a reação ao lançamento da semente. É o Evangelho chegando ao seu coração e a reação que o seu coração tem. Então o solo é o seu coração, é o meu coração, é o coração daqueles que estavam escutando comigo a mensagem e que não frutificou. Outros frutificaram, uns frutificaram a 30, outros frutificaram a 60, outros têm frutificado a 100, ou seja, é a quantidade de fruto que essa semente que germina vai dar. O campo é o mundo. Então presta atenção que há 2 contrastes aqui. O solo é o coração, mas o campo como um todo, ou a fazenda, a roça, é o mundo. E neste mundo nós vamos ver que existem várias pessoas, vários tipos e vários corações. O verso 38 confirma isso. O campo representa o mundo inteiro. As aves. Presta atenção que no início da parábola vai falar sobre as aves que comem a semente. Por que eu quero fazer um adendo às aves? Porque ela representa o maligno. Verso 19 vai dizer assim, ó, vem o maligno
e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Então as aves representam o maligno, que vai no intuito de arrancar a semente, ou arrancar o evangelho, ou arrancar a palavra. Quem é o maligno? Não tem outra explicação. É o outro, né? É o nosso inimigo. É o diabo. Lucas 8, verso 12 vai mostrar que é o diabo. Marcos capítulo 4, verso 15 vai mostrar que é Satanás, o acusador, o opositor, né? O carcará sanguinolento, o pé redondo. Ele é o maligno, ele é a ave que tira a semente. Vamos parar por aqui. Essa semana eu vou lançar um segundo vídeo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre qual tipo do seu coração. Então, a aplicação prática para hoje, o que eu quero deixar para você remoer na sua cabeça? Qual solo é o seu coração? Porque o Evangelho, se você não notou ainda, desde o primeiro vídeo, eu estou lançando a semente do Evangelho no seu coração. Se você não havia percebido, tá passando um carro. Se você não percebeu ainda, o Evangelho está sendo colocado no seu coração desde o primeiro vídeo. Esse é o lançamento. Eu estou fazendo aqui o que Jesus mandou que eu fizesse. Lançar a semente, que é as boas novas do Evangelho, a toda criatura, a todo coração. O seu coração é um desses solos aqui. Então, a pergunta que eu quero fazer, a aplicação prática, e o que eu gostaria que você respondesse para você mesmo. De repente você pode até colocar ali nos comentários do vídeo, ali no canal do YouTube, qual o tipo de solo que o seu coração representa. O seu coração é que tipo de solo? Deixa eu colocar dessa forma que ficou melhor. O seu coração é que tipo de solo? É aquele que cai e vem o maligno e arranca, porque caiu ali muito na superfície? É o coração rochoso que dá raiz, mas não consegue crescer porque tem rocha? É aquele superficial que vem o sol e queima e mata a germinação? Que solo? Qual coração é o seu? Preste atenção nisso, porque isso é determinante para que você saiba se você está ou não inserido no reino. Isso é o determinante para saber se você aceitou ou não a Jesus. Vou colocar dessa forma que talvez esse jargão fica mais fácil para você entender. Então, o meu agradecimento por ter visto esse vídeo. Um beijo no coração. Eu quero que você compreenda e siga toda essa sequência. Vai ser muito bom para você e para mim, porque é um prazer estar compartilhando um pouco da palavra. Vai lá, se inscreva no canal. Hoje eu fiquei muito feliz. Aliás, ontem eu consegui mais um seguidor. Todo dia eu olho para os seguidores que tem. Já estamos com 262 seguidores no canal Semear. Então vamos fazer um propósito. Cada um que está lá arruma mais um para a gente dobrar o número de inscritos. Eu não sei para que serve ter muito inscrito, não, mas eu sei que quanto mais inscrito tiver, mais pessoas vai estar ouvindo o Evangelho. Que Deus abençoe, um beijo e até mais.